Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que a violência invadiu a capital da União Europeia, 3 tiroteios no espaço de 24 horas relacionados ao tráfico de droga. Vamos ver, meus caros, esta notícia, falar um bocadinho sobre o que se passa neste momento em Bruxelas, que obviamente que é trágico, não digo isto com qualquer tipo de prazer, sem dúvida nenhuma, é trágico, é horrível, mas eu acho que isto é o símbolo, acontecendo na capital da União Europeia, eu acho que isto é o símbolo da falência da ordem liberal e por isso é que estamos mais pobres, mais inseguros e com uma falência das identidades nacionais. Vamos ver, meus caros, esta notícia e falar um bocadinho sobre o assunto. Ora, temos 3 tiroteios em 24 horas, a violência relacionada com o tráfico de droga invadiu Bruxelas. Uma pessoa ficou ferida num novo tiroteio por volta das 3 horas em Bruxelas. Na quarta-feira, a capital tinha acordado com buscas no metro por atiradores e do outro lado da cidade também se ouviam tiros. Um novo tiroteio relacionado ao tráfico de droga na madrugada desta quinta-feira em Bruxelas elevou para 3 os eventos com armas de fogo em 24 horas na capital europeia. Uma pessoa ficou ferida numa perna durante a nova troca de tiros por volta das 13h30 locais, nas imediações da estação de metro na comuna de Anderlecht, de acordo com vários órgãos de comunicação social locais. A vítima baleada chegou a estar em perigo de vida, mas está estabilizada depois de receber tratamento hospitalar. Na quarta-feira de manhã chegavam as primeiras notícias de um tiroteio no mesmo local com uma espingarda de assalto por volta das 6 horas locais, um evento capturado por uma câmara, incidente que deu origem a uma operação policial de busca de pelo menos 2 suspeitos, cada um armado com uma metralhadora do tipo Kalashnikov. Portanto, não estamos a falar sequer de pistolas pequeninas de armamento leve, estamos a falar de armas pesadas, num país em que a liberalização das armas não é propriamente a prática comum. Mas isto é a complicação e isto principalmente é um dos debates filosóficos complicados, que é, se vocês proíbem as armas a nível nacional, só os bandidos é que as vão ter. Se vocês liberalizam as armas a nível nacional, pode eventualmente dar-se o caso de acontecer mais tipo de situações destas. O que é facto é que os países nórdicos, por exemplo, há países nórdicos que têm a liberalização do porte de arma e que nem por isso há mais acontecimentos destes. Isso pode-se ver nas estatísticas. Eu acho que isso tem muito a ver com a habituação à presença de armas e com uma espécie de cultura do país para essa mesma presença de armas. Eu acho que uma coisa, se funcionar num sítio, não significa que funcione em todo o lado. Mas o que é facto é que há países mais liberais do ponto de vista da posse de arma e nem por isso têm mais violência, e no caso eu acho que há sempre estes dois problemas, porque todas as ações e decisões têm consequências. Por um lado, se vocês liberalizam as armas num local em que as pessoas não estão tão habituadas, pode gerar alguma complicação. Por outro lado, se vocês não têm forças de segurança eficazes e uma justiça eficaz, quem vai ter as armas são os bandidos, e portanto vocês vão ter as pessoas comuns reféns de bandidos a nível nacional, e isso também não é desejável, obviamente. Está a decorrer uma operação policial, mas não vou fazer muitos comentários para proteger a investigação, declarou o magistrado. Foi sublinhado que os 3 tiroteios ocorridos desde terça-feira à noite ocorreram em zonas de tráfico de droga. Estas trocas de tiros podem estar ligadas a rivalidades territoriais. Podemos observar comportamentos suspeitos em alguns vídeos, o que leva a crer que se trata de uma represália para conquistar território. Portanto, veja-se bem, neste momento, Bruxelas é um campo de batalha para ver quem é que tem mais territórios a nível de tráfico de droga. É isto que se passa em Bruxelas, a capital da União Europeia, a capital da ordem liberal neste momento, está a enfrentar estes tipos de criminalidade. E portanto, território em Bruxelas a ser disputado por traficantes de droga com Kalashnikovs. É isto que se está a passar em Bruxelas neste momento. Se alguém acha que isto não é um dos símbolos da queda da ordem liberal, porque estamos mais inseguros, estamos mais pobres, com menos poder de compra, com menos capacidade de termos uma vida decente a trabalhar, diga-se de passagem, que há imensas pessoas em Portugal que a trabalhar não conseguem ter uma casa e sustentar-se. A trabalhar. Eu não estou a falar de pessoas desempregadas ou de sem-abrigos que neste momento não estão a trabalhar. Eu estou a falar de pessoas empregadas que com o seu salário não se conseguem sustentar. E portanto, vejam a loucura que neste momento a União Europeia é, que os países da União Europeia são, e ainda assim uma ordem liberal e os representantes dessa mesma ordem liberal insistem em dizer-nos que estamos a caminhar numa espécie de progresso ilimitado e que nunca vai parar e que a única coisa que nós temos que fazer é trabalhar na direção desse progresso, de países mais iguais e tudo mais. Quer dizer, vocês querem igualar o inigualável, querem trazer o terceiro mundo, beneficiar de mão de obra semi-escrava e não querem ter as consequências disso, mas obviamente que têm, e diga-se de passagem, qualquer tipo de sangue que ocorra e que venha do multiculturalismo está nas mãos dos burocratas de Bruxelas, e portanto eu acho que a culpa é vossa, sem dúvida nenhuma. Uma coisa é uma situação, um caso isolado, uma situação episódica completamente
completamente isolada, que nada tenha a ver com a realidade habitual. Mas quer dizer, olhem para a Suécia. No mês de janeiro tiveram 32 atentados. 32! Dá mais do que um atentado por dia em média. É disto que estamos a falar, quer dizer, olhem para a Suécia, que era um dos países mais seguros da Europa, olhem para Bruxelas, que é a capital da União Europeia, e portanto, eu não sei sinceramente o que é que se pode mais dizer. Em Portugal, neste momento, também já temos a ter violência como nunca tinha acontecido. Falo de violência, nem estamos a falar propriamente do número de casos, mas a impunidade que se sente na prática de crimes violentos e a violência com que se praticam determinados casos. Vimos, por exemplo, no dia de ontem, uma execução às 10 da manhã na Amadora. 3 tiros na cabeça, é disto que estamos a falar. A impunidade a nível criminal está a crescer na União Europeia toda e Portugal não será exceção. E portanto, eu espero sinceramente que se comecem a reverter este tipo de práticas, que se comecem a atacar estes problemas pela raiz e que deixemos de os ignorar dizendo que isto são apenas casos isolados. Não são casos isolados, porque na Suécia, em média, por exemplo, tiveram um atentado por dia. Portanto, a não ser que tenhamos tido um mês de casos isolados e que alguém ache isso, estamos a falar de um dos países mais inseguros da Europa neste momento e que tem sim uma ligação direta com o aumento da imigração naquele país. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo. Subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 6.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.